Boa noite. Hoje, quinta-feira, 8 de julho de 2021, enquanto o Instagram avisa as pessoas que nós estamos ao vivo, hoje vou conversar com uma pessoa simpaticíssima que eu admiro muito, que eu adoro, grande companheira de luta. Convivi com a professora Maria Rosana um bom período da minha... Maria Rosana, tá com problema, você vai ter que sair e entrar de novo, tá legal? Porque eu não tenho como te chamar desse jeito aí. Sai e volta novamente. Deixa eu... vamos ver se eu consigo... Boa noite, Leonardo, obrigado. Estou tentando conversar com a Maria Rosana. Maria Rosana, você vai ter que sai, né, e entra novamente, tá legal? Porque não estou conseguindo te convidar. Deixa eu passar aqui pelo WhatsApp. Você vai ter que sair e entrar de novo. Vamos ver. Ela saiu, vamos ver se ela entra novamente. Mas, como eu estava dizendo, Maria Rosana é uma pessoa que eu convivi com ela no início dos anos 2000. Nossa, nós já estamos em 2021. Faz tempo. Maria Rosana, você tem que solicitar, solicita a entrada. Tem um lugar aí que você pede para mim te convidar. Eu não estou conseguindo te encontrar aqui para te convidar, tá legal? Agora sim. Agora sim. Maria Rosana, você tem que... O seu Instagram tá... Você tem que atualizar ele. Seu Instagram tá... precisa da versão nova para você poder entrar. Tá legal? É o seu Instagram, ele não é compatível para você entrar. Tem que dar uma atualizadinha, é rapidão, tá legal? Para você entrar. Você tem que atualizar seu Instagram, tá legal, Maria Rosana? Rapidão aí você atualiza ele, porque senão nós não vamos conseguir fazer com essa versão. Vai no Play Store e dá uma atualizada, é rapidão. Questão de 1 ou 2 minutos você atualiza e aí você entra novamente. Né? Porque a sua versão está incompatível para transmitir. Mas é rapidão, vai só ir no Play Store e atualizar, que ele atualiza rapidamente. Hoje é quinta-feira, a gente faz esse TBT com as pessoas que a gente conviveu, né? Eu estou buscando pessoas dos anos 70, final dos anos 70, se bem que já, né, tá difícil recuperar as pessoas. Eu comecei a trabalhar em 75 na Santa Casa, tinha 15 anos, 15, 16 anos, então Maria Rosana, você está me ouvindo? Você precisa atualizar o seu Instagram. Vai no Play Store e atualiza. Então, eu estou buscando as pessoas que
viveram comigo nesse período, final dos anos 70, Santa Casa, Pastoral da Juventude, início do movimento sindical, início da minha militância política, e hoje vou conversar com Maria Rosana Gama. Vamos ver se agora está... Você atualizou, Maria Rosana? Está atualizando, legal. Ela é professora de História, militante feminista, tem uma grande... Não sei se eu falo feminista das questões de gênero, vou esperar ela entrar para ela corrigir, fazer essas questões que sempre quando eu estava... eu era presidente do partido e que era convidado pelas mulheres para fazer alguma intervenção, Maria Rosana sempre me ajudava muito a desenvolver o meu raciocínio, né, para fazer isso. Quando eu não tinha a quem recorrer, eu recorria à história da minha mãe. Que minha mãe, semi-analfabeta, da fronteira, enfim, paraguaia, ela, como ninguém, a minha mãe expressava a luta, né, que a gente que tinha, né, que a gente, mulher naquele período. Agora vamos ver se a Maria Rosana que vai entrar, legal, mas eu sempre recorri à figura da minha mãe para poder dizer, falava um pouco da história da minha mãe, e Maria Rosana sempre foi muito gentil comigo. Tudo bem, Maria? Tudo. Boa noite. Boa noite. Tirando a dificuldade com essa coisa, né, da tecnologia, eu estou há 1 ano e pouco dando aula, mas aí eu sei fazer o procedimento para aula. Aí estou em live no Insta já embaralho tudo. Mas está tudo bem. Tá tranquilo? Peraí, deixa eu só baixar um volume aqui Tá me ouvindo bem? Tudo. Mariano, se a nossa live tivesse uma música, seria assim: o tempo passa, o tempo voa. Porque faz tempo. Pai, mas eu estava dizendo aqui, enquanto você entrava, que eu estou buscando os amigos. Eu comecei a trabalhar na Santa Casa em 1975. Eu tinha 16 anos. Então, estou buscando pessoas naquele período, de lá para cá, para vir contando um pouco minha história, como é que foi, né? Pegando o início pastoral de juventude, início do movimento sindical, militância política e tal. Então, eu estou construindo uma linha de tempo para fazer isso. Por que eu estou fazendo isso, Maria Rosana? Você sabe que eu tive aquele problema de saúde, tive bem mal e tal. E depois, fase de recuperação, voltar a trabalhar, essa coisa do dia, o que vai fazer? As pessoas sempre diziam para mim assim, Deus deixou você, foi esse milagre que aconteceu contigo, porque Deus tem um projeto na sua vida. Que projeto? Ficava me perguntando, que projeto é esse? De repente me veio, a única coisa que eu tenho, né, é a experiência política que eu construí. Sou de família humilde, periferia. Quando a gente chegou no governo, chegamos junto lá, o papel, a importância que nós tivemos na construção desse processo democrático, que chegou o PT no governo, que trouxe inúmeras benfeitorias, benefícios tal, na nossa área, e você contribuiu enormemente com a questão de gênero. Essa história que você viveu, a que eu vivi, ela não vai ser escrita. Né? E agora a gente tem essa ferramenta que a gente pode gravar e ficar no YouTube, né? E daqui a 10 anos as pessoas que estiverem pesquisando, de repente ainda vai ver esse nosso bate-papo. Né? Porque eu estava pensando antes de vir aqui para conversar, eu estava dizendo que as coisas mudaram tanto nas questões de gênero, mesmo naquele período que a gente conviveu, os direitos das mulheres não eram tão
tão nítidos, as coisas não estavam assim. Eu me lembro da luta, da defesa que vocês faziam. Bem, mas eu vou deixar você falar um pouco disso, né? Como é que você. Senão eu fico contando a sua história aqui, não deixe você participar. Primeiro, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, Mariana, e pelo bate-papo. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pelas palavras elogiosas do início. Assim, dá uma certa nostalgia, né, Mariano? Para quem não sabe, aí eu vou contar, né? Eu passei 20 e poucos anos na direção do PT, né? Assim, vivendo, era a minha função principal na vida, era compor na direção do PT. Ocupei, acho que todos os cargos da executiva, assim, né? E militava em várias áreas, enfim. E você também, nessa época, né? Perdi uma eleição para você, né? Aí você me chamou gentilmente, disse, não, Rosalina, você vai ser secretária-geral né, do Partido Comunista, o cargo de secretário-geral manda mais que o presidente. Enfim, né? Esse é o Mariano, eu fui fazer ser secretária-geral. Você lembra disso, né, Mariano? Lembro, sim. E a gente vivia uma época, né, do tudo por fazer, né, Mariana? Era a nossa oportunidade pós-regime militar, uma militância que vinha ali da redemocratização, a fé que a gente tinha na democracia, e, né, nas políticas públicas, enfim, o equilíbrio das relações de força, e tudo isso possibilitou que a gente fizesse muita coisa, eu acho, assim, foi feita, né? Muita coisa foi construída. E eu, particularmente, fiquei no PT, porque não fui para o governo a princípio, fui bem depois para o governo ocupar o cargo na Coordenadoria da Mulher. E essa foi uma militância espetacular, assim. Foram políticas públicas, realmente políticas públicas, né? Eu vi ontem a Tailoski numa notícia, né, dizendo das mulheres vítimas de violência da Casa Abrigo que estão tendo oportunidade de trabalho via contrato. Então, assim, é um diálogo entre políticas públicas, né? A política pública de enfrentamento à violência e a política pública do emprego. Então, isso tudo, assim, nós tivemos muita participação nessa construção. Foi na sua gestão, na sua coordenadoria, que veio a Casa Abrigo para cá, não foi? Foi, mas nessa história, né, nós tivemos... Ninguém faz nada sozinho, né? Na política, menos ainda. Então, nós tínhamos assim, muitas militantes, tanto aqui como, né, no Brasil todo, que estudavam, que debatiam, que pesquisavam, né, as políticas públicas. E aí eu cito, por exemplo, a Cida Gonçalves, né, que foi fundamental nesse debate, que articulou muita coisa, fez. Não foi à toa que ela passou tantos anos no governo federal, cuidando do programa do enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Então, nós construímos, historicamente, eu tive a oportunidade de inaugurar a Casa Abrigo, né? Que não podia ser divulgado o nome, enfim, mas eu peguei o final dessa construção, a inauguração, a implantação da política, né? Como a construção de delegacias praticamente no estado todo. Né? A gente fez aí, o governo do Zeca construiu 13, 14 delegacias da mulher. Né? Isso há quanto tempo atrás? Né? Então... E tinha, quando ele assumiu o governo, tinha uma, né, que não abria todos os... tinha só uma que abria de segunda a sexta, não abria final de semana. Eu me lembro da luta de vocês, que a violência ela acontece muito no final de semana e as mulheres tinham que esperar segunda-feira para ir. Eu vou abrir um parênteses para mandar um abraço à Carla França, entrou. Carla, ela trabalhou aqui, eu a conheci aqui no Cine, ela está em Salvador. Psicóloga, atuante, feminista também. Um beijão para a Carla. Obrigado pela companhia, Carla. Eu quero mandar beijinho também, quero mandar um beijinho para o Carol, que está em Brasília assistindo, né? Então, aí ele não tinha Insta, falei, Betinho, modernidade, tem que ter Insta, né? Mas enfim, ele deu um jeito lá
e ele está assistindo, porque agora há pouco ele estava participando. Então, Maria Rosana, essa luta, me lembro que a luta de vocês de criar delegacias, a Casa Abrigo foi, eu me lembro que a Casa Abrigo era um sonho da luta, né? Hoje tem a Casa da Mulher Brasileira, que tem lá todas, tem Ministério Público, tem psicólogo, tem assistente social, tem toda uma estrutura. E isso tudo foi iniciado por você e aquela equipe naquele período, né? Porque isso é fruto do caminhar da luta de gênero. E assim, a luta do movimento feminista, e eu sempre fui uma boa discípula, né? Eu sempre ouvi muito, estudei muito, participava dos encontros nacionais. Então, assim, eu sei que as suas lives, né, têm esse caráter da formação política. É importante que se diga, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente pode ser, né, um excelente gestor de políticas públicas, mas tem que ter uma equipe, tem que conversar com quem pensou aquela política, né, assim, as coisas não saem da cabeça do nada e você vai lá e executa. Isso é na iniciativa privada, né, no serviço público, nas políticas públicas, na relação política, as coisas se dão com os pares, né? Então, é preciso essa relação. E nós sempre tivemos uma relação muito boa com relação a isso, tanto que as grandes feministas vieram no Mato Grosso do Sul, né, participar. Eu lembro que a Eliette Saffioti, uma mestra, né, maior de feminismo no Brasil, a Eliette Saffioti veio aqui, e quando eu comecei a falar o que nós estávamos fazendo, ela falava, não, isso não é assim, isso tem que ser assado. Isso é... né? E a gente corrigia rumo, né, porque realmente ela tinha 40 anos de estrada e era a doutora Eliette Saffioti. Então, essa relação sempre foi assim. E com relação às políticas, eu acho, Mariana, que o que faltou foi a gente ter falado mais dos comportamentos individuais, sabe? Assim, você se lembra, você conviveu com a gente, o tempo todo a gente estava ali, né? Não é assim, não faz assado, isso é machismo, isso não pode, isso... Né? Essa educação na relação, ela parou, né? Ela parou. Então, tanto que a gente tem índices horríveis com relação à violência contra a mulher até hoje, né? E não é só aqui, é no Brasil todo, né? Que sai em grande parte dos países do mundo, assim. Por quê? Porque não mudou essa relação. Então, a gente tem as políticas públicas, ela... Ah, que bonitinho. Ela tem É que eu vi o recado aqui. A gente tem as políticas públicas, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Quando eu comecei, a gente não tinha a Lei Maria da Penha, né? Então, na época, era o crime de menor potencial ofensivo. O autor de violência, né? Eles pagavam um sacolão e saía. Então, assim, mesmo tendo tantas mudanças, tantas conquistas, né? O que é que não deu certo? Né? Por que a violência continua essa coisa horrorosa que a gente convive até hoje? Né? Não poupa idade, não poupa religião, não poupa poder econômico, não poupa instrução, né? Escolarização, não poupa nada. Né? Então... Antes de fazer, tem uma que é Mona Lisa Reis, eu acho que é. Rosana, estou aqui assistindo com muito orgulho, aprendendo muito sobre a sua trajetória e os avanços do feminismo no Mato Grosso do Sul. A Carla colocou salve companheirada de luta. Então tem gente, você vê que é importante a gente fazer isso. Maria Rosana, quando a gente fala assim que ampliou, tem feminicídio, tem tudo isso, não é que me conforte, mas eu vejo as mulheres ou os grupos mais, né, mais oprimidos, eles agora têm mecanismo de denúncia que antes não tinham. E nós criamos esses mecanismos de denúncia. Né? Mesmo com todo o meu machismo, eu aprendi muito com vocês, mas eu vou morrer machista, não tem jeito. Esse negócio é educação, a gente luta, se policia, mas não tem jeito. Mas, assim, a informação, ela está em todas as coisas. Hoje todo mundo tem um smartphone, grava, filma, denuncia. Se não tem uma delegacia que atende, vai para o Facebook, vai para o Instagram, e aí a coisa viraliza e
acaba buscando. Eu tenho a impressão que as pessoas que não tinham acesso a fazer essa denúncia e sofriam calados em casa, violência, né, tanto para a criança, para o adolescente, para a mulher e tal. Então, isso é que assim, para a análise da gente, porque se a gente for pensar que agora tudo aquilo que nós fizemos, todas as noites mal dormidas que nós tivemos, todo o sacrifício, a nossa juventude, parece que não valeu de nada. Mas valeu. Eu tinha esse pensamento, caramba, quantas vezes eu passei a noite acordado para decidir uma greve, para ir para uma ocupação, ou para fazer essa coisa todinha. Direitos, tal. Mas se a gente não tivesse conquistado esses direitos, a gente não tinha nem como sentir saudade dos direitos. Porque, na verdade, nós reconstruímos o Estado democrático na sua amplitude. Hoje eu vejo nas redes sociais as pessoas chamam os outros de comunista como se estivesse xingando a mãe do cara, ou sei lá, ofendendo. Né? Mal sabe o imbecil que eu gostaria de ser um comunista pleno. Eu gostaria não de ser chamado, mas de ser. Porque as pessoas... então, eu não sei, no nosso tempo a gente estudava muito, lia muito, buscava, ouvia e tal, e não tinha essa coisa da internet para ficar fazendo esses debates malucos, né? Porque a gente fazia debates em plenário. Enfim, eu acredito que hoje as estatísticas, nós criamos as estatísticas, eu me lembro quando o Zeca chegou no governo, não tinha estatística de roubo, não tinha estatística de assassinatos, não tinha. Nós tivemos que planilhar isso tudo para ir fazendo o levantamento. Imagina se ia ter estatística de violência contra a mulher, o abuso infantil. Eu me lembro dos programas combatendo o trabalho escravo infantil, a questão da prostituição infantil, que você, Estela, lutaram imensamente contra. Então, houve muitos avanços, sim. Você falando assim, eu fiquei pensando, né? De fato, houve muitos avanços. Claro que na minha perspectiva, eu gostaria que nós estivéssemos num outro patamar, né? Assim, adoraria, né? Com relação ao empobrecimento das mulheres, com relação aos empregos menos remunerados, né? Não é só a violência, tem uma série de questões que envolvem a vida das mulheres, né? Que não é uma cidadania plena, né? Não é. Então, assim, são poucas mulheres que conseguem ter um trânsito livre, ser uma cidadã plena. A grande maioria, né, esbarra. Tanto que agora está claro, né, a produção acadêmica das mulheres durante a pandemia caiu muito. Né? A dos homens elevou-se, porque ele estava em casa e tal. Né? A das mulheres caiu. Por quê? Porque a gente sabe que a mulher não pode ficar o dia todo no computador, numa sala fechada, porque ela tem que cuidar da casa, ela tem, enfim... Então, as relações sociais do trabalho, a relação do trabalho doméstico, existe uma série de coisas que eu gostaria que já tivéssemos avançado mais. Mas reconheço, como você disse, o muito que foi feito. Né? Uma das coisas que é muito claro para mim é que desnaturalizou a violência contra a mulher. Então, quando a gente fala, todo dia aparece no jornal um caso. Né? Eram 10, 12, 20 casos. Então, assim, né? Hoje o crime contra a mulher tem nome, chama feminicídio. Na nossa época não tinha nem nome esse crime, era quase um crime comum. A gente tinha que ficar lá, né, fazendo manifesto na frente do fórum, ali no córrego, para poder dizer que era um crime contra a mulher. Então, assim, muita coisa avançou. Você tem toda a razão, muita coisa avançou. Muita coisa as jovens, né, as meninas jovens, as próprias feministas jovens, elas já discutem outras questões também, porque já ampliou esse leque. Então, sem dúvida, houveram muitas mudanças, né? E, sem dúvida, nós passamos hoje no Brasil um desmonte. Se na nossa época era um terreno fértil, porque era a redemocratização, a gente achava que, né, embalado pela democracia, a gente ia conquistar o mundo.
enfim, né? Não precisava nem ser comunista, a democracia bastava para nós, né? Assim, eu também tenho o sonho de, ou pelo menos o delírio de ser comunista, né? Porque esse mundo que está aí do jeito que está não basta, não é porque a gente não gosta, é porque não basta, não basta, né? Enquanto a gente vê o Haiti, eu estou com o coração doendo por causa do Haiti. O Haiti foi o primeiro país, acho que no mundo, a fazer a sua independência a partir do movimento negro, a partir da luta dos escravos. Eles se libertaram e dominaram o país. E olha o Haiti, o que é hoje, assim. Nem respeito pela história do Haiti a grande maioria das pessoas não tem. Então, esse fluxo da história, para a gente que faz política, que gosta da política, ele é um fluxo doído, demorado, longo, né? A paciência histórica que a gente precisa ter. Né? Então, essas relações, assim. E quando a gente estava lá fazendo, tocando, você via a coisa acontecendo, né? Você via os avanços, você via os debates eram honestos, né, Mariana? O que é, por exemplo, machista? Você sempre me disse que era machista. E eu dizia, mas não pode sair por aí bancando machista. Você pode até ser, mas se amarra seu machista aí dentro de você. Você entendeu? Ninguém te autoriza, né? Porque essa era, né, o nosso debate, assim. Muito fraterno, muito entre iguais, não tem a superioridade de ninguém dita regra, a gente dialoga, né? Pega São Paulo, acho que é São Paulo, né? Agora discutindo o movimento esperar, né? Para as crianças, para as adolescentes adiarem o início da vida sexual para não engravidar. A gravidez precoce no Brasil é um problemaço, né? A gente fez audiências públicas, a gente fez inúmeros debates, porque é um problema. Mas não é proibindo, ou de nós adultos, vamos baixar uma lei falando para os adolescentes, começa mais tarde, né? Ela vai falar, tá bom, ok, pode deixar, né? Vamos comigo ali no pancadão das 10 e vamos ver o que rola depois, né? Não é assim que se constrói, né? É um problema, realmente é um problema, eu também concordo. A gravidez precoce, principalmente para as meninas pobres, né? É um problemão na vida dela, porque a menina rica, a mãe contrata uma babá, a estrutura familiar dá conta e a guria toca a vida. A menina pobre não. A menina pobre não tem, na maioria das vezes, não tem nem o pai da criança junto para cuidar. Então a mãe vai dizer, toma que o filho é teu. E é duro para a menina criar uma criança. Né? Então, assim, é um problema. Mas não é com uma lei do esperar que vai resolver. Tá, deixa eu fazer um pouco de comercial. Eu estou fazendo o CTBT, na quarta-feira eu faço mentoria política com candidatos. São as 2 lives que eu faço. Quarta-feira às 14 horas, sempre um candidato, vamos discutindo a candidatura, e na quinta-feira eu faço TBT, porque eu estou, você disse, na pandemia, eu vivo de política, trouxe todo o trabalho para fazer e comecei a fazer online. Então estou vendendo mentoria online. Então, convidar o pessoal para me seguir, para quem não me segue, claro que quem já entrou aí já está seguindo, mas fazer, né, convidar os amigos para seguir a gente, para ver. Essa live vai ficar disponibilizada no YouTube. E do dia 26 a 29 de julho, eu vou fazer 4 aulas gratuitas no YouTube, discutindo tática política, organização de campanha, tal, são 4 aulas, convidar o pessoal aí para estar acompanhando, indo se inscrevendo no canal do YouTube. Mas a Carla colocou aqui, Maria Rosana, o recorte racial, então, nem pensar naquela época. Espetacular. Avanços, então, né? O que o movimento tece, eu vou citar o texto que era onde a gente, né, circulava mais. O que o movimento TEIS produziu, e também em consonância com o movimento negro nacional, em consonância com tudo que era produzido, né? Porque senão fica parecendo que a gente brotou assim, não, tinha uma estrutura, né? Tinha um conjunto. Nós tínhamos, por exemplo, as conferências de políticas públicas, nós tínhamos a Casa dos Conselhos aqui na Antônio Maria Coelho, né? A coisa mais linda, na Marechal Rondon, coisa mais linda, funcionava ali dezenas de conselhos, era de verdade, era vivo. As pessoas participavam, elas iam lá denunciar, elas iam lá, né? Então, assim,
essa porta de entrada da democracia, e a democracia é espetacular, você ouvir as pessoas, você consultar, você, né? Quantos movimentos o Grupo TEIS, depois as políticas públicas, né, fizeram. A Lucimar Rosa Dias, por exemplo, né, foi uma baita de uma gestora. Enfim, quantos movimentos foram feitos para denunciar, para sensibilizar, né? Lembra das festas que o Benhur fazia, a festa do Pichain, né? Que é uma reprodução da ideia do, né, Black Beautiful, é power, é bacana ser negro, né? É bonito ser negro, né? Então, assim, isso é espetacular. A política de cotas, a UEMS, né? A política de cota na UEMS, que foi implantada no governo, com uma discussão maravilhosa, com as pessoas participando, né, Mariana? Fazíamos audiências públicas, as casas eram lotadas, e as pessoas brigavam e falavam, né? Quer dizer, dali sair. A política pública não pode sair da mente de ninguém, muito menos no cercadinho, né? A política pública tem que ser, né? Tem que ser maior, né? Mas hoje um grupo de pagode faz uma coisinha no fundo da sua casa e aí você fica falando para os seus, né? Agora a política pública é outro departamento, né? É verdade. Mas olha, voltando para aquele período que a gente se conheceu, que a gente estava na direção do partido, eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, que o PT me deu cidadania, me deu educação, me deu condições de me manter. Tive problemas e tive que me afastar, mas eu continuo com os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, fazendo as mesmas coisas. Tem que sobreviver, tem que trabalhar, e é o que eu sei fazer, é isso. Mas, enfim, eu, pelo menos, Maria Rosana, eu não tinha, hoje, eu não tinha noção do poder que nós tínhamos. Eu fui presidente de um partido eu fui vice-presidente do Vander, né? E ele ficou de licença, eu fiquei presidente, portanto, o mandato dele e depois mais um mandato eleito. Foi quase os 8 anos do governo Zé que eu fui presidente regional do partido. Então, fui presidente do partido durante o governo. Eu não tenho noção do poder que eu tinha, não tenho. Né? Mas eu me lembro assim, quando fechava nos interesses, quando fechava com o grupo do Zé, que eu contrariava Bife e Delcídio. Então, e não era porque eu queria fechar, porque era o meu entendimento. Você lembra que eu era bastante independente nisso, de tocar as coisas e tal, mas era convivendo no limite, no caminhar e fazer tudo isso. Isso me deu muita paciência, me deu muita condição de negociar, de ver os dois lados das coisas todinha. Uma vez, em 96, ainda antes da gente chegar no governo, a gente fazia campanha no estúdio, nós pagávamos, a Sandra Recalde era a nossa marqueteira, e aí eu me lembro que o Escaramuça, o finado Escaramuça foi lá fazer uma visita, que nós estávamos crescendo, estávamos indo para o segundo turno, e aí começa a chegar as pessoas, né? Aí o Escaramuça foi visitar, aí o Julinho, o doutor Júlio, né, tinha acabado de sair da faculdade, acho que não tinha nem tirado a OAB ainda, ele e o outro advogado lá, que eu não me lembro também, os dois eram muito jovens. Aí o Escaramuça falou assim, tá aí o resultado, por que vocês estão chegando? Só tem moleque fazendo essa campanha, todo mundo irresponsável. O que ele chamou de irresponsável, hoje eu tenho claro que era a vontade de mudar, aquela coisa da juventude que a gente tinha, e a gente arriscava tudo, pensava os dingos, as caminhadas, as intervenções. Eu me lembro que aquela campanha de 96, eu trabalhei 2 anos na organização, desde que o Vander me chamou para trabalhar junto, eu passei, disputamos todas as associações de moradores, todas que a gente tinha, e engraçado que eu disputava as eleições, não era para ganhar, era para ter um núcleo no bairro que a gente tivesse acesso. Então, quando começou a campanha, a gente tinha mais de 1000 contatos nos bairros, em Campo Grande, sindicatos e tal. Foi a campanha mais
organizada que eu já participei foi aquela, de 96. Perdemos mais porque... Mais emocionante, né, Mariana? E mais emocionante, né? Tinha muita vida foi. naquela campanha, né? Sim, nós perdemos aquela eleição porque nós não tínhamos maturidade para chegar. Nós perdemos para nós mesmos. Segundo consta, nós não perdemos, né? Segundo sim, consta. Sim. Mas nós podíamos... a maturidade de 98, por exemplo, que levou o Zeca no outro dia do segundo turno já tomar café com o Schmidt, com o Pedrocian, não aconteceu em 96. O Zeca se recusou a conversar, ele proibiu a gente de buscar aliança, que é o povo, né, que a gente ia fazer, e a derrota foi suficiente para amadurecer. E a gente só aprende com isso, é nisso que eu quero chegar, só perdendo. A derrota nos ensina muito. A vitória, enfim, ela traz glória, traz alegria, mas ela não traz aprendizado. O que a gente aprendeu muito foi nos erros. Porque para chegar na casa abrigo, foi N tentativas. Várias pessoas tentaram, você foi a privilegiada de inaugurar. Mas assim foi com o Banco do Povo, assim foi a questão da... Eu me lembro que a primeira coordenação foi da mulher, depois já veio a coordenação de negritude, a coordenadoria de juventude. O governo foi... E isso deu um espaço para trazer todo o movimento social para dentro do governo. Mas foram os erros que nós cometemos antes que deu a maturidade para a gente chegar no governo. Então, essa experiência que eu acho que a gente tem que dar um jeito de estar falando, de estar reproduzindo, de estar contando. Tem espaço, a gente precisa fazer... isso não pode... Não pode. Você falou das eleições, né, nos bairros. Nossa, eu rodei a cidade inteira acompanhando eleições de moradores, de associação de moradores, né? Associação de moradores nas universidades, enfim, havia uma força de participação enorme. E a experiência de cada um de nós, né, Mariana? Isso que você disse é muito verdade. Eu, por exemplo, perdi 4 eleições, né? Eu entendo bem o que significa, o que é, porque você realmente a gente aprende. E uma eleição, ela nunca é um fim em si mesmo, né? Porque se for a derrota, é o fim. Agora, se a eleição for realmente um projeto, ou de uma pauta, ou de um grupo, ou, né, um projeto de vida da pessoa que quer dedicar-se a isso, né, a política, eu acho que a política é maravilhosa, né? Eu acho que a gente, no Brasil, a gente começa a perder quando a política deixa de ser valorizada, porque aí o cara vai lá e fala, não, eu não sou político, eu sou administrador, eu não sou político. Ora, eu bato no peito com muito orgulho para dizer que eu sou política, né? Eu gosto da política e eu reconheço bons políticos. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, vou fazer um elogio público, né? O trabalho feito pelo Dr. Geraldo Rezende é espetacular e é um político, né? Ele não é um médico, não é a condição dele de médico ajudou, mas a possibilidade é que ele é da política, ele é político. Então, eu não consigo concordar, sabe, com esse lugar onde colocaram a política, onde colocaram isso do ganhar, do perder, do disputar no campo das ideias, no falar sobre o assunto, né? Quantas discussões, Mariana, nós tivemos, né? Quantas brigas, assim, né? Porque é do jogo, é do processo, a gente era da executiva juntos, responsáveis por encaminhamentos importantes. Então, tem que discutir, não é um manda e o resto obedece, não pode. Então, não, aliás, lá ninguém mandava, mas todo mundo obedecia quando tinha uma decisão. A decisão era coletiva. A decisão era, e quantas vezes a gente brigou, né? Quantas horas debatendo, né? Uma ideia, um procedimento, uma intervenção num determinado município, enfim, né? Um documento da executiva, porque a política ela é coletiva e é dentro dos partidos políticos que as relações se estabelecem. Aí, o que o Brasil fez, né? Ampliou esses partidos políticos de uma forma absurda, né? O que era para ser a representação, enfim, passou a ser um monte de partidos que
transformam, né, a política desse jeito, a gente sabe, a gente viveu isso, né, no governo do Zeca, o que era acomodar aquele tanto de partido, aquele tanto, né, que não tem comando, que não tem. Então, assim, isso destrói as relações políticas, democráticas, que é essa. De você diverge. Eu e você cansamos de discutir feio, e vai para o voto, e, não é? E papapá. Pronto, perdeu. A decisão que vai ser implantada é essa. Né? Agora, com esse tanto de partido político, não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente não consegue. Eu, que sou da política, tem partido que eu falo, esse é quem mesmo? Né? Que eu não sei mais a história. Pega o Podemos, da onde que é, quem que juntou com quem que... Né? A gente não tem. Então, essa ausência da tradição política partidária, né? De bater no peito e falar, eu sou política, eu atuo na política, isso é um orgulho, isso tem que ser retomado, eu acho. Na verdade, Elza, tem alguns erros, não sei, no governo Zeca teve um momento que teve essa discussão de que o secretariado tinha que ser técnico, né? O político era... e isso virou um pouco moda agora, cara. Não, eu vou me eleger, mas eu vou fazer um governo técnico. Ora, quem sai na rua pedindo voto, quem convence a população a votar, são os candidatos, que são os políticos. Quando chega na hora de exercer o poder, ele não pode porque ele é político e ele não é técnico. Esse é um erro que os governos de esquerda, de direita, têm cometido ao longo do tempo. Porque é muito diferente. Eu me lembro quando eu fui chefe de gabinete na GESUL, o Zeca teve em Nova Andradina e tinha uns acampados à beira de uma rodovia e solicitaram um poço. Ele voltou, ligou para o Anísio, que era o chefe da GESUL, que me encarregou de arrumar o poço para os acampados. Eu chamei o cara responsável e falei, olha, fura um poço lá que o governador quer que fura um poço. 15 dias depois, não tinham furado o poço. Aí eu chamei o rapaz e falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, Mariana, o problema é o seguinte, é que os acampados estão à beira da rodovia e não tem um engenheiro que assine uma RT para furar um poço na área de domínio, porque é área de domínio federal, se tiver algum acidente, vai ser responsabilizado e tal. Falei, mas escuta, por que vocês não pedem para o fazendeiro para... mas pode? Eu falei, claro que pode. Peguei o telefone, liguei para o prefeito era o Rachoca, liguei para o Rachoca, que ligou para o fazendeiro. O fazendeiro mandou fazer na hora. Que fazendeiro que não quer um poço artesiano na sua terra para fazer? Na hora. A decisão política, se você for na decisão técnica... Né, a decisão política deve ser da política. Agora, o técnicos, aos especialistas, sem dúvida. Eu, por exemplo, estou vendo aqui a Jaci, né, uma querida que foi importantíssima na implementação das políticas públicas para as mulheres. Jaci é uma técnica, é uma doutora, é uma mestra, né? Ela sabe da coisa. Quer dizer, a gente sempre consultou, a gente sempre ouviu, sempre... Agora, o que não podemos é atropelar quem é da política. E o que faz uma pessoa que é da política? Ela media, ela estabelece a relação, ela faz ela estabelece o campo de forças, ela iguala essas forças. A política é isso, né? Então, se é só um técnico vai ser técnico, ele não vai cuidar dessa balança do como é que a gente equilibra isso, como é que a gente faz para não pender só para um lado, né? Então, assim, tem que ser bom para todo mundo, e isso quem faz é o político, né? Se a gente tem picareta que põe camisetinha e fala que é política, é outros 500. Agora, a classe dos políticos e das políticas precisam ser respeitadas, né? Tem pessoas muito sérias, fazendo coisas muito interessantes. Então, assim, não dá para esculhambar. Aliás, tem muito técnico aí, a gente está vendo, né? Fazendo muita coisa mal feita, né? Porque aí é outros 500, né? Não é da política, é outros 500, né? É porque a maioria dos técnicos, o secretário, ministro, sei lá, que são técnicos, pegar o técnico do ano, o Pazuello. Sim. Ele deve ter uma formação... Né?
especialista em logística, né? Mas general de 3 estrelas, especialista, topo de carreira, com todos os cursos militares, mas não entende patavina de saúde, de medicina e nada, foi lá e como técnico fez um desastre. Está morrendo quase 600 mil pessoas. O próprio Guedes, né? Que, aliás, eu acho que hoje na Folha de São Paulo está que eles não fizeram nenhuma reunião com o setor popular, com central sindical, com movimento, só se reúne com o empresariado. É um governo do empresariado. Então, a decisão política, a decisão técnica, quando ela toma a decisão política, porque todo técnico acaba, quando decide, é uma decisão política, ele não olha para o lado, ele só vê o interesse, só vê aquela parte, não tem a sensibilidade social que quem está na política diretamente faz, né? E tem um técnico que... Não pode fazer isso, porque isso terá uma reação assim, assim, assado, né? É a pressão, é a manifestação, é o outro lado, né? Quer dizer, isso é o equilíbrio, né? Isso é o bonito da coisa. Eu vi agora, acho que foi a Hungria, né? Que fez lá, o presidente fez uma lei e não sei o quê, criminalizando a homossexualidade, uma coisa assim, proibindo a discussão de gênero, enfim, tomou lá. Imediatamente, né, o Parlamento Europeu foi lá e falou, assim não vai ser assim. Né? Ou seja, ele tem que se submeter. Por quê? Porque não pode ser um maluco, né, ou uma pessoa muito bem intencionada sozinho, tem que ter uma correlação de forças. Né? E aí a presidenta lá do Bloco Europeu, da União Europeia, foi lá e falou, opa, assim não, né? Assim não, ele vai ter que recolher, voltar. E a gente também, quando estivemos no governo, quantas vezes, né, teve que retroceder, teve que parar, eu tive que enfrentar, né? Eu cheguei em uma determinada cidade uma vez, e achando que eu estava abafando, né? Ia fazer uma palestra na Câmara, papapá, e a cidade estava coalhada de faixa. Cadê a delegacia da mulher? Cadê o crédito para as mulheres? Cadê o... Né? E as mulheres tudo com cartolina lá, entendeu? Então é assim. Cheguei numa outra e a delegada falou, vou te levar lá na minha delegacia. E foi levar, né, um cubículo que ela trabalhava com os tijolos, uma mesa em cima de uns tijolos, entendeu? Então você tem que ter esses bregues, né? Tem que ter esse tonhonhon, isso faz parte. Não poder fazer isso na política não é política, aí é iniciativa privada, né? Que aí é outros 500. Aí tem realmente o das coisas, o dono do capital. Agora aqui não, né? Aqui não. Na política não pode, não é assim. Rosana, nós estamos já há 46 minutos conversando, deixa eu só ver, tem alguém colocou aqui que hoje o presidente no cercadinho, o presidente fez uma piada com o cabelo crespo de um eleitor, mas o pior foi o eleitor se curvar e endossar o discurso do presidente. Como diz o Paulo Freire, né, nosso queridíssimo, luz dos nossos caminhos, né? Paulo Freire diz, né, o opressor se instala dentro do oprimido. E essa é a pior, né? Essa é a pior impressão. Né? O opressor, ele não está lá fora te machucando só. Ele também pode estar instalado dentro do oprimido. E isso é um horror. É isso que faz essa pessoa, né, ser motivo de chacota, ser agredida moralmente, emocionalmente, tudo mais. Quer dizer, ele tem uma família de cabelo puxainho, ele tem filhos de cabelo puxainho, né? Quer dizer, imagina como isso se alastra, né? E ele não conseguir reagir, né? E ele não conseguir dizer, isso não, assim não, né? Essa piada não cabe aqui, né? Quer dizer, essa falta, né, da educação coletiva, do aprender juntos, né, que a gente fez tão bem, né? A gente fez tão isso que a gente chama de consciência de classe, né? Sabe onde é a famosa consciência de classe. Mas eu me lembro de uma vez, o Lula não tinha chegado à presidência ainda, foi acho que em 88, ele veio a Campo Grande, fez uma carreata e estava com o Zeca, e passando em frente um lava-jato, um posto, e tinha uns homens trabalhando, e um dos caras que lavando o carro deu uma banana pro Lula. Aí o Lula falou assim, Zeca, o que mais me dói não é um burguês me xingar. O que mais me dói é ver um trabalhador desse dar uma banana, porque o cara mal sabe que tudo que a gente está fazendo é para ver se melhora a vida dele.
Mas é isso, a consciência de classe, ela não vem de graça. Se você não participar das lutas, das reivindicações, se você não aprender que ser cidadão é você ter dignidade, é você buscar seus direitos, é você buscar aquilo que você acha que, dentro dos limites que você pode buscar, a consciência de classe não vem assim. Isso é educação. Isso se aprende na escola, na igreja, depende da igreja também, né? Não são todas. Nossa, hoje em dia menos ainda, né? Hoje em dia menos ainda, né? Tem aí Verdade. uma turma, né? Tem aí uma turma que é difícil, né? Assim, que a gente precisa fazer um enfrentamento com eles, né? Porque complicado. É isso mesmo, assim, essa ausência de uma reflexão política, porque eu acho, assim, Mariano, que quando esculhambaram com a política, aí acabou com tudo, você entendeu? Porque aí o resto, o que vem é essa enxurrada, é essa, né, de maus exemplos, de conduções equivocadas. Por quê? Porque não é mais a relação política. A política foi inventada, criada, né, exatamente para mediar as relações. Né? Tem uma historinha que eu gosto sempre de contar que fala do conceito da política, né? Diz que os deuses na Grécia eram muito poderosos, né? Mandava, desmandava. Se ficasse com ciúmes, então, provocava uma ira, blá, blá, blá. E aí os homens, para enfrentar o poderio dos deuses, criaram a política, que é a argumentação, né? Então é isso. Aí quando no Brasil virou moda falar mal da política, ou dos políticos, ou como se tudo fosse uma caçamba de coisa só, e não é, né? Não é. Existe uma relação aí que precisa ser preservada. Tem muita sacanagem? Tem muita sacanagem. Tem muita coisa para a gente se revoltar? Tem muita coisa para a gente se revoltar. Agora, a gente também precisa lidar com a ideia do revoltado, do rebelde e do revolucionário. Não vai adiantar você ficar de revoltado e só criando confusão, só falando mal. É preciso procurar caminhos de transformação, né? E o diálogo é uma delas, né? Isso que você está fazendo é maravilhoso, né? Quer dizer, a gente desce a sandalinha da humildade, escuta, conversa e vai se formando, né? Porque senão, é verdade. Né? Senão não vale, né? Senão não vale e não é a política. E não é, a gente tem que ter faro para enxergar quando uma relação é da política e quando é alguma coisa travestida, né? Quando é alguma coisa... Rosana, faltam 10 minutos, eu falei que ia tomar uma hora do seu tempo, faltam 9 minutos. Vamos começar terminando dizendo qual que é a sua perspectiva agora, o que você acha que vai acontecer. Ontem nós tivemos o episódio na CPI, a manifestação do Braga Neto, uma nota atacando o Congresso Nacional, ameaçando a democracia, colocando como se as Forças Armadas fossem o único baluarte de defesa democrática, como se os outros poderes não existissem, e como se eles não tivessem subordinado a democracia e a Constituição, enfim... tem todo o risco, o Bolsonaro vive namorando com golpe, dizendo que não vai admitir ser derrotado, que quer voto auditável. Na verdade, ele busca um jeito de permanecer no poder. E o Lula vem sinalizando a construção de uma frente ampla e vem construindo isso. Qual que é a sua perspectiva nesse sentido? Além, obviamente, das preocupações. Eu tenho muito receio, sabe, Mariana? Eu tenho muito medo. Eu sou petista de carteirinha, sou petista raiz, estou afastada da vida orgânica do partido há, 3, 4 anos, mas eu tenho muito receio do que nos espera, sabe? Eu acho que a forma como as coisas foram construídas, as pessoas que estão falando em nome das Forças Armadas, porque as Forças Armadas não são só aquelas pessoas que aparecem na televisão, né? Mas as que aparecem nos deixam muito preocupados, né? Acho que o governo do Bolsonaro, ele estabeleceu relações muito perigosas, essa questão das armas, essa questão, né? Quer dizer, a gente tem aí uma situação que não é como na nossa época, a gente ficava até de madrugada fazendo panfletagem
a violência não era presente, ela não se fazia presente entre nós, era na conversa, né? Era na bandeirada, era no voto. Então, isso mudou, né, Mariana? Isso mudou. Quando tirou a política de cena, entraram outras forças para operar. E essas outras forças me preocupam muito, né? Acho, claro, que o Lula tem uma maturidade, ele seria um excelente maestro para fazer essa condução, né? Eu lembro que o Lula sempre teve muita tranquilidade para tocar as coisas, ele nunca foi incendiário, né? Ao contrário do que falava, você sabe disso, né? Falou, não, calma, não, né? Eu lembro que no final do ano da cassação da Dilma, né, ele falando, não briga com a família, deixa passar, passa o seu Natal tranquilo. Então, assim, eu acredito nessa capacidade do Lula, né, para governar, mas também me preocupa, porque eu não vejo do outro lado um comportamento democrático de dizer, perdemos, né? Perdemos. Vamos com certeza não vai ter. Né? Então, assim, é dessa relação que eu acho que a gente precisa falar, né? A gente não tem nem idade mais para sermos ingênuos ou, né, sair saltitando porque a pesquisa indica que o Lula vai ganhar. Eu acho que há que se ter preocupações, né, há que se ter cuidado em construir essa transição. Assim como, né, o final da ditadura militar, que beneficiou, né, quem tinha feito o que tinha feito, com a abertura lenta, gradual, né, sem trazer nada, sem julgar nada, diferente de outros países, como, por exemplo, na Argentina, a gente tem que discutir como é que vai ser isso, né? Eu acho que falta muito pouco tempo. Daqui a um ano, nós vamos estar na boca das eleições, né? Nós temos uma tradição no Brasil de democracia, né? Embora tenhamos sucumbido durante décadas, 2 décadas aí, né? Com muita dificuldade, mas acho que é uma preocupação para quem gosta da política, para todo cidadão, cidadã, né? Assim, pessoas progressistas, pessoas que pensam, né? Que não tem um opressor instalado dentro de si, né? Que tem a liberdade como um valor, a democracia como um meio, né? Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, tem que pensar nisso, né? Eu não sei. E a sua opinião, Mariana? Queria te ouvir. O Lula tem uma sensibilidade muito grande, sempre teve, né? Quando ele foi, que o Fachin deu aquela canetada e ele retomou, quando ele fez aquele discurso no sindicato, que ele não propôs uma frente ampla, porque ele sabia que não podia propor. Ele propôs uma frente de esquerda. Primeiro, ele está reconstruindo as relações com a esquerda, né? Todo o desgaste que houve do PT, que a questão da Lava Jato trouxe, toda essa criminalização que a esquerda sofreu. Ele está fazendo isso sabendo, e ele tem uma capacidade de ler conjuntura muito grande, ele sabia do desgaste que ia ter, juridicamente ele estava aguardando ser inocentado, e agora ele vai cada vez mais estar tendo autoridade para ele ir caminhando para o centro. A esquerda tem algumas coisas, tem em São Paulo que precisa arrumar lá o Boulos com Haddad, qual que vai ser a parte que toca, tem o Pernambuco que vai ter que acertar Marília Reis acertar a família Reis lá, que a coisa lá é mais complicada, mas assim, ele me parece que ele caminha para a construção de uma frente ampla. E olha, Maria Rosana, eu aposto, eu torço muito para que ele consiga, porque só não haverá golpe no Brasil se essa frente ampla tiver 70% de toda ela construída e para poder cercar. E isso não é só na sociedade civil, porque tem muita gente no Exército que está insatisfeito, tem muitos coronéis, generais que estão insatisfeitos. E a esquerda, em função da relação que o governo Dilma teve com o governo, naquela comissão da verdade, que houve aquele esgarçamento e todinho, e eles acreditam
ao PT e à esquerda o desgaste, na verdade foi a desculpa que eles usaram para assumir o governo novamente através do Bolsonaro, mas essa é uma parte das Forças Armadas. Tem que ter interlocução e eu não tenho dúvida que tem gente buscando essa interlocução com esse outro lado, para fazer um empate, para neutralizar. Eu não tenho dúvida que o Lula tem interlocutores, que tem gente conversando, que ele sabe a temperatura que isso está fazendo, tanto que ele não tem dado declarações, ele não assumiu como candidato, ele não está indo para as ruas, e eu acho que ele está certo. O PT é que parece que tem que ter a maturidade, eu não sei, eu estou fora do PT há tempo, não sei como é que está a esquerda do PT, se vai entender bem essa política ampla. Eu participei de uma live do Fora Bolsonaro aqui, que eu fui convidado, eu fui, e assim, eu vi ainda muita aquela radicalização de que tem que ter candidato aqui, e o Zeca já se colocou como candidato, não sei se para negociar ou não, mas ou o PT é o artista principal, o suporte principal do Lula para construir essa frente única, recuando em alguns lugares, apostando na eleição de deputados federais e senadores, que é o que importa, que é o que interessa, é o Congresso Nacional que tem que ter maioria, ou se tiver uma disputa cabeça a cabeça, com certeza nós vamos ter problema. Com certeza. Tem que construir uma aliança para acabar com isso no primeiro turno e tem que ser uma vitória grande. Tem que ser uma coisa grande. Eu acredito, e acredito que o Lula tem essa percepção, né? A gente tem visto isso. Os passos dele têm sido passos, né, calmos, lentos, né? Porque nós estamos, infelizmente, foi um golpe, a minha perspectiva, a minha visão, né, foi um golpe, o que fizeram com a Dilma foi um golpe, né, a gente não pode imaginar que foi um processo jurídico tranquilo e que no final, não, foi um golpe que deram na Dilma, né, as pedaladas, o que significa isso, né, quer dizer, então foi golpe, ponto, né, e depois prendeu o Lula, né, para não disputar uma eleição. Então, assim, e aí todo o espectro político lançou candidato, teve o quê? 8, 10, 12, 15 candidatos para a eleição, né? Teve Amoedo, teve Henrique Meirelles, teve papagaiada toda estava lá. E ainda assim não deu. Então, assim, esse cenário é que tem que ser avaliado, né? O que aconteceu na última eleição e o que nós queremos, né, para sair disso. Porque o Brasil não pode mais ficar nisso, né, Mariana? Tem perdido praticamente tudo, né? O desmonte completo das políticas públicas, né? Da economia, da renda, né? Das relações internacionais. O Brasil que já foi o cara, né? Hoje é pífio, chacota, né? Chacota. A gente tem visto manifestações, eu vejo meus amigos fora do Brasil, as manifestações fora do Brasil têm sido enormes, né? Então, assim, nós estamos num estado de vergonha nacional que não dá mais, né? Que não dá mais. Agora, o que nós vamos fazer para desmontar a armadilha do antipetismo que foi construído, que foi fabricado, que foi muito bem sucedida, chegou onde chegou? Como é que a gente faz esse caminho de volta? Aí a gente vai ter que, né, ajudar a construir, eu acho. Mais ou menos. Como diz o poeta, o caminho se faz caminhando, né? Não tem jeito. Mas olha, eu tenho, se eu estou certo que são as derrotas que nos ensinam, eu acho que o PT aprendeu muito com o golpe. O Lula cresceu muito, o fato dele ter se disposto a ficar preso, a não procurar nenhuma embaixada, a não buscar asilo, dele se submeter ao Estado, ele tem credibilidade para cumprir o papel que está fazendo. A Maria Rosana, são 20 horas e 2 minutos. Te agradeço. Não, imagina, é isso mesmo. E falar de política é meu assunto favorito. Assim. Foi um prazer, quero agradecer às pessoas que nos acompanharam, a Carla, Edmar Sintra, Mariana, Mona Lisa Reis, Célia, tem várias pessoas. Aqui eu vou falar minha família. A Celinha é minha irmã, de Ribeirão Preto.
Cárdenas e a Paola, minha sobrinha de São Paulo, então a família está toda. Legal. A minha cunhada, já vou analisar a minha cunhada. Amo. Eu falei, não precisa entrar não, que eu morro de vergonha, deixa eu fazer minha política, né? Família. Mas vou dizer para eles, mandar dizer para eles, para falar para os amigos que ainda hoje vai para o YouTube, né? Depois eu posto no YouTube, fica no IGTV e vai para o YouTube para as pessoas, para a gente estar trabalhando. E aqueles que tiverem interesse de papo de política, toda quarta-feira eu faço uma mentoria com um candidato e na quinta-feira sempre tem um convidado da velha guarda para estar batendo papo, fazendo essa resenha aqui, matando a saudade, digamos assim, do nosso tempo, da nossa juventude. Agreguei 2 adjetivos hoje à minha pessoa. A primeira é simpática, né? A primeira é simpática. Você falou que eu sou simpática. E agora eu sou da velha guarda, né? A ala da velha guarda simpática, você é a porta-bandeira. Mas olha, esses dias eu vi no Facebook, num grupo aí, estava assim uma foto, Juvencio e Marilu. Se você é desse tempo, se você ainda não vacinou, você está atrasado, corre no posto que você já passou seu tempo. Já tomei as 2 doses. Viva o SUS, então, né? Viva o SUS, não tem, viva o SUS. Então não tem jeito, Maria Rosana. Mas assim... não é que a gente está tentando sobreviver, a gente está ficando crocante, né? Toda hora que levanta, dá umas estaladas, vai ficando mais crocante. Olha, Rosana, muito obrigado mesmo, um abraço, beijo, beijo do coração. Adorei, lembrei um monte de história, muito bonitinho, Mariana. Tá. Obrigado. Obrigada por tudo. Beijo. Obrigado, imagina. Para vocês que estão nos acompanhando, de 26 a 29 de julho, táticas eleitorais no canal do YouTube, é só se inscrever, né, no site, né, vai procurar na nossa bio aí, tem o endereço, Táticas Mariano Cabreira, só lá se inscrever, é gratuito, só para acompanhar o debate nacional, falou? Um abraço, beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.